Estamos de volta com o Nordeste Acontece. E eu recebo aqui no estúdio o secretário extraordinário para a gestão de projetos e metas de governo, secretário Wagner Araújo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos da Band. Secretário Wagner, o senhor retoma agora um posto de auxiliar de primeiro escalão do governo do Estado com metas e projetos. A que se propõe essa pasta, Wagner? O governador Robson resolveu dar um foco maior em um conjunto de ações que o governo tem que não estão sendo afetadas pela crise. Para a gente entender, nós estamos num cenário de crise, o Estado está com dificuldade de pagar os funcionários, de manter os serviços básicos de saúde, de segurança e outros, por conta da queda brutal de receitas, né, que o Estado está tendo. Mas o governador, ainda assim, apesar desse cenário, ele está conseguindo formar uma carteira de projetos, de obras e de ações de governo, que inclusive não são afetadas pela crise, por essa escassez de recursos, porque tem recursos vinculados, né? Por exemplo, tem um conjunto de ações aí que estão sendo financiadas por uma operação de crédito que o Estado fez com o Banco Mundial. Tem uma outra que está se buscando através de uma operação com o Banco do Brasil. Tem algumas ações que têm recursos assegurados de uma operação com a Caixa Econômica através do PAC, enfim. Então o governador está conseguindo realizar uma série de ações. E como a maior parte do governo está fortemente dedicada aos problemas da crise, ao combate aos efeitos da crise, né, esse drama, por exemplo, do pagamento da folha, ele resolveu então reforçar o time do governo voltado para essas ações, esses projetos prioritários que estão precisando agora ter um acompanhamento e ter um cumprimento de metas. Secretário, que projetos são esses, concretamente, para quem está em casa, para entender melhor, que projetos são esses que vêm como investimentos para o Executivo? Um deles é um projeto do saneamento de Natal, cujas obras estão na rua. Quem mora em Natal está vendo aí em vários bairros, inclusive na Zona Sul, na Zona Norte, aqui mesmo em Candelária, as obras de saneamento de Natal estão avançando. Temos um projeto que chamava-se ProTransporte, que é um projeto de reestruturação viária, da malha viária da região norte de Natal, da chamada Zona Norte, que com o advento do aeroporto que foi para São Gonçalo do Amarante, essa Zona Norte passa a ser a entrada de Natal. E como tal, ela precisa se reestruturar e se estruturar para receber o fluxo de veículos, enfim, de pessoas que passa a ter com essa ida do aeroporto lá para a região norte. Mas temos projetos também de saneamento em cidades do interior, tem reestruturação, reequipamento, modernização de hospitais, pelo menos 3 hospitais regionais, tem projetos, por exemplo, na reestruturação pedagógica das escolas da rede estadual de ensino, na área de cultura e assim por diante. Então são muitos projetos que o governador está implementando, alguns já iniciados, avançando, outros para se iniciar agora, e que requer um foco de acompanhamento, de atenção, para que esses projetos possam realmente ser executados, apesar do cenário de crise. Agora, secretário, do ponto de vista de governo, como executar esses projetos estruturantes quando, na verdade, haverá uma lacuna de pessoal? Por exemplo, a questão da educação tem lacuna de pessoal, a questão da saúde também tem uma lacuna. Como fazer caminhar junto em meio a todo esse cenário de crise? Então, esse é o nosso desafio, é um dos nossos desafios, aliás, é o desafio do governador Robson nesse momento, e ele está enfrentando esse desafio, lançando mão das condições dos recursos poucos que tenha para exatamente suprir essas necessidades, né? Por exemplo, nós tivemos temos uma situação, por exemplo, hoje com a questão do lixo, do resíduo sólido, que é um assunto municipal, mas que tem um viés estadual, que é o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que é a possibilidade de você fazer consórcios de municípios por região para fazer a coleta e o tratamento do lixo dessas cidades pequenas que às vezes não conseguem fazer esse tratamento de forma adequada em pequenas cidades. O Estado está montando 3 consórcios, um na região de Açu, outro na região do Seridó, em Caicó, e outro lá no Alto Oeste, em Pau dos Ferros. E esses consórcios já estão com recursos assegurados, tem 22 milhões de reais disponíveis da FUNASA, do governo federal, por exemplo, lá para o consórcio do Alto Oeste, mas tem a falta de um documento, de um terreno onde vai ser o aterro sanitário de Pau dos Ferros, que travou esse projeto há já bastante tempo.
pelo um erro no registro do imóvel desse terreno. Desse terreno fez com que o juiz não desse a emissão de posse na desapropriação. Então, esse tipo de situação é que nós vamos ter que trabalhar para destravar, para resolver, para que esses projetos aconteçam. Essa deficiência de pessoal, nós apostamos em parte no fato de estar havendo uma mudança de paradigmas em relação a esses processos em todas as atividades humanas, que é o advento das novas tecnologias. Se você puder operar e trabalhar bem as tecnologias, você pode suprir determinadas necessidades, determinadas carências, otimizando as pessoas que têm, preparando melhor, capacitando e dotando-as de ferramentas tecnológicas que poderão fazer com que a sua atuação seja mais produtiva, seja mais eficiente e consiga cobrir, ter mais abrangência. Secretário, o senhor fez referência aí à questão do financiamento de 850 milhões de reais que virá do Banco do Brasil. Uma autorização que foi dada ainda em 2015 e, na verdade, o governo federal ainda não liberou. Está faltando uma interlocução melhor do Executivo Estadual com o Executivo Federal, secretário? Na verdade, houve uma paralisação no plano federal, no próprio Congresso, com a crise política que se instalou em Brasília. Nas idas e vindas, mudanças de ministro, mudanças de presidente de Câmara, né, mudança até de presidente da República, e isso atrapalhou o processamento, o andamento desse tipo de ação. Nesse momento, isso está sendo retomado. Né? Essa autorização é uma autorização que o governo federal, aliás, que o Congresso Nacional precisa dar, com base nela é que o Tesouro Nacional libera essa operação com o Banco do Brasil. Então, esse, por exemplo, é uma das nossas agendas, né? É uma das recomendações do governador Robson, que a gente apoie as outras instituições de governo, no caso a Secretaria de Planejamento e Finanças, que já está atuando nisso, atuando bem, para que a gente possa reforçar essa atuação, apoiar, ajudar de alguma forma, para que esse tipo de situação possa se resolver. Secretário, o senhor foi titular também de planejamento no governo Vilma de Faria, agora volta nessa secretaria extraordinária. Wagner Araújo, o que é que vem da experiência do planejamento depois de tantos anos agora para o secretário extraordinário? Vem a experiência do conhecimento de causa, do conhecimento de como funciona a máquina pública no Estado e no Brasil, pela vivência que nós tivemos de mais de uma década nesse segmento, né? Não só como 7, quase 8 anos na gestão do planejamento e finanças, mas com outra experiência que nós tivemos na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, já desde 94, depois em 2001. Então, a gente passa a ter essa visão. É claro que as coisas vão mudando, os paradigmas vão se alterando ao longo do tempo. Não podemos tratar hoje de forma anacrônica, tratar as coisas hoje como era na época em que estávamos lá. Não faz tanto tempo assim, mas algumas coisas já mudaram e nós temos que nos adaptar. Mas o que, de fato, nós podemos contribuir é exatamente por esse conhecimento, por essa experiência, com a visão que a gente adquiriu, mas com muita humildade, respeitando, claro, o trabalho que já está sendo feito, que já vem sendo feito fortemente pela equipe do governador, e a gente chega ali para somar, para ajudar. O senhor se surpreendeu, o senhor passou um tempo fora do estado do Rio Grande do Norte e voltou agora. Se surpreendeu com o que encontrou no Executivo Estadual, a estrutura que encontrou, Wagner, em meio a toda essa crise? Sim. Não vou dizer que foi surpresa, porque a gente já vinha acompanhando através da imprensa, da cobertura que vocês fazem, de tudo que está acontecendo hoje, principalmente em relação à crise econômica, financeira, de receita, política e tudo mais. Mas, por exemplo, nós tínhamos na época que estávamos à frente da Secretaria de Planejamento uma realidade um pouco melhor do que a que tem hoje do ponto de vista de receitas, de recursos colocados à disposição do governo. Royalty petróleo é um exemplo. Nós tínhamos uma receita de royalty que talvez 3 ou 4 vezes maior do que a que tem hoje, porque na época o Estado tinha uma produção maior de petróleo, 110 mil barris. Nós tínhamos um preço do barril no mercado acima de $100, hoje está, quer dizer, voltou a subir, mas bateu a casa dos $30, $40. E isso praticamente derrubou essa receita de royalty, né? Aí a mesma coisa ocorreu com outras fontes de receita do Estado. Mas assim, eu tenho algumas surpresas positivas, e aí sim são surpresas, porque o que a gente escuta é só notícia ruim. É verdade. Uma das coisas positivas com a qual eu me deparei é com um sistema de gestão que o governador Robson está, nesse momento, acabando de montar, através da Secretaria de Planejamento, com o secretário Gustavo Nogueira,
inclusive com a oportunidade desses recursos do projeto do Banco Mundial, do financiamento do banco, que é um sistema de gestão que vai quebrar um paradigma do Estado do Rio Grande do Norte ao longo dos próximos anos, pelos próximos anos. É um sistema que realmente vai assim, criar um divisor de águas entre a gestão que nós tivemos até aqui e a que nós vamos ter a partir de agora, né? Com a plataforma de acompanhamento dos projetos, de contratualização de metas entre o governo e os secretários e assim por diante. E algumas outras surpresas boas que acho que a gente precisa até conhecer melhor. A gente conversou aqui no estúdio com o secretário extraordinário de projetos, secretário Wagner Araújo. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado, Ana. Boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, é só acessar o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece vai ficando por aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você.